Trata-se do país mais antigo do mundo e o único que não foi escravizado. Fica localizado na África, mais exatamente no chifre da África. Nunca foi escravizado. Imagina, na África, um país que nunca foi escravizado. Ele fez acordos com Portugal, com a Inglaterra e foi levando. Teve duas tentativas de invasão pela Itália, que foram rechaçadas, foram vitoriosas. O nome desse país é Etiópia. Mas esse caminho de construção da República Democrática da Etiópia, ele não foi de um dia para o outro, certo? Ele começa aqui, ó, século 13 a.C., com o reino Dante, antiga capital Yerra. A partir do século 1 a.C., ele passa a se chamar Império Axum. A partir de 1270 até 1974, ele se chama Império Etíope. Aí entra uma junta militar, chamada de Governo de Transição, até 1991. Até que enfim, em 1995, torna-se República Democrática Federal, a República da Etiópia, ou melhor, Etiópia, o país mais antigo do mundo e que nunca foi escravizado. E aí vem mais um detalhe muito, muito legal. O segundo país no mundo que se autoproclamou cristão. Exatamente, a Etiópia, o segundo país do mundo. Mas ele abrigou as três principais religiões monoteístas, as religiões abraâmicas. Ele abrigou, dizem que também é o país que desde muito cedo tem presença muçulmana. De repente, provavelmente, também é o país mais antigo na África que tem acesso à religião islâmica. Até 1980, a Etiópia tinha uma comunidade de judeus etíopes. Olha que legal. Bem, de onde será que vem esse nome? Já que é um nome tão antigo, muito antigo de fato. A Etiópia é muito antiga, famosa pelo seu exército abissínio, nunca derrotado, os melhores guerreiros da África. Bem, o nome Etiópia aparece na Bíblia, em Gênesis capítulo 2. Também aparece na Ilíada e também aparece na Odisseia 3 vezes, para vocês entenderem o tamanho da potência desse nome. Detalhezinho também muito legal. Onde nasceu a cultura do café? Quem criou essa cultura do plantio de café? O grão de café é originário da Etiópia também. Olha a potência que a Etiópia tem. Mas a vida não foi fácil para eles não. Foi muito difícil, tá? São 3 etnias dominantes, historicamente. Oromo, Amhara e Gurage. São as 3 etnias dominantes, as principais, historicamente. Todos os líderes da Etiópia, tanto antes do Império Etíope, desde aqui, ó, desde o reino Dante, do Império Axum, do Império Etíope, todas as lideranças políticas vieram dessas 3 etnias: Oromo, Amhara e Gurage. Entretanto, a Etiópia atualmente abriga mais de 80 grupos étnicos. Olha o tamanho da cultura que existe na Etiópia, certo? Já disse a vocês que da Etiópia nasceu a vida humana, né? A maior de todas as possibilidades científicas acusa para essa direção, atravessando o Estreito de Bab el-Mandeb, ocupando a Península Arábica e até ocupar o mundo inteiro, inclusive aqui no nosso Brasil varonil, né? Lá por cima pelo Estreito de Bering, vieram descendo, até chegar aqui. É uma das possibilidades mais
certas, né? Enfim. E disse também que não foi fácil. Pois não foi fácil. O bagulho foi doidaço para eles. E vou explicar por quê. A partir da Conferência de Berlim, quando foi chancelado lá, vamos explorar a África, porque ali só tem sub-humanos, né? Vamos explorar a África. A partir desse momento, a África, né, foi toda retalhada, com força. Grandes genocídios aconteceram, inclusive, né, pelo rei Leopoldo, né, no Congo. Até hoje, um dos maiores genocídios, né, infelizmente está na estatística histórica. Aconteceu lá, provocado pelo rei Leopoldo, que inclusive colocou o reino do Congo como propriedade particular dele. Olha que ridículo isso. Mas enfim, voltando a esse assunto aqui, a gente vai entrar em outros vídeos nessa parte específica. A partir, né, da Conferência de Berlim, Itália, bobinha, resolve, né, vou ali, ó, vou tomar a Etiópia de assalto para mim. Só que aí acontece uma situação que eles não esperavam. A Etiópia buscou apoio dos europeus, ganhou esse apoio em armamentos, né, em logística, e aí tinha um exército muito potente também. Enfim, derrotaram os italianos em 1896, onde foi feito o Tratado de Addis Abeba. Aqui foi feito o Tratado de Addis Abeba em 1896 com a derrota dos italianos. Mas os italianos ficaram com sentimento de corno. Sabe como é que é, né? Pô, nos derrotaram. Itália, né? Pô, como é que pode isso? Aquele sentimento de chifronice, né? Essa parada que muita gente conhece esse bagulho aí. E aí, em 1936, Mussolini resolve aproveitar e tentar de novo, né, os camisas pretas. E conseguiram. Eles ocuparam parcialmente a Etiópia de 1936 até novembro de 1941. Veja que período da Segunda Guerra Mundial, né? 1941. Até que mais uma vez foram derrotados e meteram o pé de lá. Olha só, uma vírgula aqui para Mussolini, né, para o fascismo. Outro dia eu estava vendo, rodando os olhos nas redes sociais, e eu não sei se faz bem ou mal, né, mas enfim, é a quarta revolução, a inteligência artificial, a gente tem que estar inteirado, né, o tempo todo, né, enfim. Eu vi uma pessoa, um indivíduo, dizendo que o fascismo, né, que Mussolini era de esquerda, né, era socialista. Bem, acho que quando uma pessoa faz uma afirmação dessa, é carência de leitura, né, de uma boa leitura, aliás, porque existem fatos, né, científicos, bibliografias, né, mostrando que Mussolini era de fato socialista, sim, mas ele mudou a camisa, certo? O muro estava abaixo, ele pulou e passou a perseguir os socialistas. Ele perseguiu, prendeu, matou, fez o que quis. A partir do momento que ele pulou o muro e buscou a aproximação da Igreja Católica, que foi uma grande polêmica, né? Ele deixa de ser socialista, né, para ser um extremista de direita. O fascismo é isso, certo? Mussolini é isso. Então Mussolini, gente, cientificamente não era de esquerda. É claro que a historiografia fala o seguinte, que até um certo momento ele foi, o início político dele foi, mas ele se revoltou, né, pulou o muro e resolveu massacrar os socialistas, né, ou, como muitos falam, a esquerda à época. Fascismo é extremismo de direita, beleza? Enfim, então em 1941 os italianos foram derrubados mais uma vez e enfim a Etiópia fica livre dessa tentativa de escravidão, dessa tentativa de invasão, dessa falta de respeito. Bem, mais uma vez a pergunta, de onde vem o nome Etiópia? Já que ele aparece na Bíblia,
na Ilíada, na Odisseia. Pô, ele é muito antigo, certo? Vamos fazer uma analogia das possibilidades. Tudo aponta a direção, aponta o seguinte, que no livro de Ashum, é falado sobre um filho de Cush. Cush é filho de Cã, tá? Então dizem que esse nome, Etiópia, vem desse filho de Cush, e Cush era filho de Cã. Isso não é citado na Bíblia, certo? Mas é citado no livro de Ashum. Então, uma das possibilidades, a maior de todas, né? Até hoje, a mais precisa, fala que essa palavra Etiópia é derivada, vem do nome de um filho de Cush, que era filho de Cã, tá? Que era o filho negro, ou de onde veio a teoria camita, a teoria que a Igreja Católica utilizou para justificar a escravidão na África, para dizer que os humanos de pele preta eram, na verdade, sub-humanos, porque eram todos discípulos, todos filhos, descendentes de Cã. Olha só. Bem, a partir... Vamos aos números, datas. Eu falei para vocês que a Etiópia foi o segundo país no mundo a se autodeclarar cristão. Mas também não foi fácil para a Igreja Católica. Eu falei cristão, não falei católico. Por quê? No momento que eles se autodeclararam cristãos, eles expulsaram os jesuítas de lá. Sai daqui, missionário. E não só jesuítas, diversos missionários da Igreja Católica. Eles foram expulsos. E assim eles criaram a Igreja Ortodoxa Etíope. Igreja Ortodoxa Etíope. Jefferson, qual foi a data, mais exatamente, seja preciso, para de ficar enrolando, qual foi o ano que a Etiópia disse que era cristã? 1624. Essa é a data. A partir de 1624, a Etiópia falou: somos cristãos. Segundo país no mundo a se autoproclamar cristão. E aí deu-lhe um chute no bumbum dos jesuítas e dos demais missionários que vieram amando com a bandeira da Igreja Católica, uma vertente religiosa que teve sim muita culpa pela escravidão que aconteceu no continente africano. Isso, gente, foi passado, é histórico, certo? Não estamos falando do presente, da atual Igreja Católica. Mas a Igreja Católica naquela época foi sim uma grande sócia de todas as atrocidades que aconteceram em todo o continente africano. Bem, essa é a parte mais interessante, mais antiga da África. A Etiópia. As línguas afroasiáticas, porque eram diversos idiomas, inclusive Oromo, que era uma etnia, também era um idioma. Então, são vários idiomas falados até hoje na Etiópia, tá? Tem uma influência do inglês, porque eles fizeram muitos acordos com os ingleses, mas também não foram dominados pelos ingleses, certo? Foram acordos, aconteceram acordos, mas esses acordos ao longo do tempo foram, principalmente depois do panafricanismo, eles foram quebrados. A influência inglesa na Etiópia começou a diminuir e o crescimento dela. Um grande detalhe aqui é que a Etiópia vivia um momento de muita pobreza no final da monarquia, tá? No final do Império. Por isso aconteceu essa transição militar, né? A partir de 1991, que chegou até 1991, e enfim, em 1995 ela passa a se tornar uma república. Ela estava numa situação muito complicada aqui, com várias guerras internas, um alto índice de pobreza, porque, é claro, toda a riqueza ficava concentrada nas etnias dominantes, até então na monarquia. E aí, mais de 80 grupos étnicos, alguém se arrebentava nessa história, a maioria. Aí é criada
a república. E no momento que a república nasce, o primeiro investimento serve de exemplo, inclusive para o Brasil, isso. Primeira coisa que os etíopes observaram foi investimento em educação. E aí a taxa de analfabetos reduziu muito. A taxa de analfabetismo reduziu grotescamente. E aí é claro que ao longo do tempo você tem uma sociedade, né, que vai começando a buscar mais equilíbrio social e equilíbrio socioeconômico. Por quê? Porque lá atrás, quando nasceu a República Democrática da Etiópia, eles investiram em educação. Hoje, a Etiópia vem se estabilizando economicamente, socialmente, né, saindo de conflitos e é uma grande potência no território africano, política, econômica, militar. Eu sou o Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Valeu!